Sua ascensão dentro do sistema nazista foi rápida, seu poder inquestionável e seu legado replicado em outros campos. Após o colapso do Terceiro Reich, ela foi localizada, presa e levada a um tribunal que a responsabilizou por seu papel central na máquina de extermínio. Como ela se tornou a mulher mais mortal do Holocausto? Por que até a SS a considerou indispensável? E como foi sua execução brutal? Do campo ao comando, a ascensão imparável de Maria Mandel. Nas pacíficas terras agrícolas da Alta Áustria, onde as tradições católicas moldavam todos os aspectos da vida rural, nasceu em 10 de janeiro de 1912 uma menina que, décadas depois, se tornaria um dos símbolos mais sinistros do genocídio nazista. Maria Mandel veio ao mundo em Münzkirchen, uma pequena cidade onde seu pai, Franz, trabalhava como sapateiro e sua mãe, Ana, mantinha os costumes domésticos tradicionais da região. Os primeiros anos de Maria foram tranquilos. Ela abandonou a escola aos 14 anos para ajudar nas tarefas familiares, limitando-se a instruções básicas de leitura, escrita e catecismo católico. Nada em sua infância sugeria o futuro que a aguardava, até que o Anschluss, de 12 de março de 1938, transformou radicalmente o destino de milhões de pessoas, incluindo o desta jovem camponesa austríaca. A anexação da Áustria pela Alemanha nazista significou a expansão do aparato estatal alemão, trazendo consigo oportunidades de emprego para jovens mulheres sem formação universitária, mas dispostas a servir ao regime. Para uma mulher de 26 anos sem perspectivas econômicas claras, a crescente rede de instituições repressivas representou uma oportunidade inesperada. Maria Mandel respondeu a um chamado por mulheres dispostas a trabalhar no sistema prisional do Reich. Sua decisão parece ter sido pragmática e não ideológica. Ela buscava estabilidade econômica e uma posição social elevada que a vida rural austríaca não oferecia. Em outubro de 1938, foi selecionada entre as primeiras 50 mulheres destinadas a trabalhar como Aufseherinnen no sistema de campos de concentração nazista. O primeiro destino foi Lichtenburg, um campo na Saxônia especificamente adaptado para abrigar mulheres. Essa instalação representou a primeira experiência de encarceramento em massa exclusivamente feminino. Uma fortaleza medieval convertida em prisão civil e finalmente adaptada em 1937 para os propósitos do Terceiro Reich. Entre as prisioneiras estavam comunistas, social-democratas, testemunhas de Jeová, mulheres acusadas de comportamento antissocial e, em número crescente, judias e ciganas. Desde os primeiros meses de trabalho, Maria Mandel demonstrou notável adaptação. Relatórios administrativos a descreviam como disciplinada, eficiente e livre de vacilações morais. Essa caracterização não era coincidência. O sistema dos campos de concentração privilegiava exatamente essas qualidades. A capacidade de aplicar violência sem questionamentos, a obediência cega e a repressão eficiente eram os critérios fundamentais para a promoção. Em 1939, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, as autoridades fecharam Lichtenburg e transferiram funcionários e prisioneiros para o novo campo de Ravensbrück, projetado do zero para abrigar mais de 100.000 mulheres. Maria Mandel foi designada para supervisionar um bloco de alojamentos, supervisionando diretamente centenas de detentas sob condições deliberadamente brutais. Jornadas de 12 a 16 horas, má nutrição e castigos físicos frequentes. Sua reputação como figura temida cresceu entre prisioneiros e colegas. Vários relatos a descreviam como uma guarda exemplar, sem nenhuma fraqueza pela compaixão e com uma atitude impecável em relação à disciplina nacional socialista. Em 1941, foi promovida a Oberaufseherin, supervisora-chefe com autoridade sobre todas as outras Aufseherinnen do campo. Como Oberaufseherin, Maria Mandel consolidou os padrões de treinamento para as futuras gerações de guardas enviadas para outros campos. Sua metodologia enfatizava a resistência emocional como uma virtude fundamental.
As novas Aufseherinnen eram obrigadas a demonstrar a capacidade de aplicar violência física, manter distância emocional das prisioneiras e executar ordens sem questionamentos. Testemunhos posteriores de outras Aufseherinnen a retrataram como uma instrutora severa que priorizava a uniformidade de caráter e punia qualquer demonstração de fraqueza. Um documento do julgamento de Cracóvia de 1947 a descreve como a pedra angular do sistema disciplinar feminino em Ravensbrück. Em julho de 1942, quando as autoridades centrais da SS elaboraram listas de pessoal recomendado para Auschwitz, Maria Mandel foi incluída como candidata prioritária. Seu arquivo a classificava como ideal para tarefas administrativas e de controle complexas, no que se configurava como o maior complexo de extermínio do Terceiro Reich. Em 7 de outubro de 1942, ela recebeu a notificação de sua transferência para Auschwitz-Birkenau como SS Lagerführerin da seção feminina. Essa nomeação representou o ápice de seu avanço profissional e a colocou em uma posição de controle total sobre dezenas de milhares de prisioneiras. Auschwitz sob seu comando, o domínio total do terror feminino. Quando Maria Mandel chegou a Auschwitz-Birkenau em outubro de 1942, o complexo já se tornava o epicentro do extermínio industrializado. Sua nomeação como SS Lagerführerin do setor feminino a tornou a autoridade máxima sobre todas as mulheres do complexo, reportando-se apenas ao comandante Rudolf Höss e seus sucessores Arthur Lieberhenschel e Richard Baer. O setor feminino abrigava alojamentos construídos às pressas para o fluxo contínuo de deportadas. Quando assumiu o controle, ela supervisionava aproximadamente 15.000 mulheres, número que se multiplicava para mais de 30.000 em períodos de maior congestionamento. Seu poder se estendia não apenas às prisioneiras, mas também a toda a equipe de segurança feminina. Maria Mandel estabeleceu uma hierarquia que descia de seu escritório para cada alojamento. Diretamente sob seu comando estavam as Oberaufseherinnen como Irma Grese e Margot Drechsel, que atuavam como elos executivos. Abaixo dela estavam as Aufseherinnen comuns, responsáveis pelo patrulhamento e supervisão diária. Por fim, algumas prisioneiras designadas como capos exerciam controle direto sobre seus companheiros de prisão. Essa estrutura operava por meio de delegação controlada. Mandel desenvolvia diretrizes gerais, estabelecia procedimentos disciplinares e supervisionava cotas de trabalho, mas delegava a execução a subordinados imediatos. O sistema lhe permitia manter o controle total enquanto distribuía responsabilidades operacionais, criando um aparato repressivo com funcionamento preciso. Uma inovação fundamental foi a organização do trabalho forçado feminino. Auschwitz mantinha contratos com empresas como IG Farben, Krupp e Siemens, que exploravam mão de obra escrava. Maria Mandel sistematizou as atribuições de trabalho, determinando quais prisioneiras seriam enviadas para cada tipo de trabalho, da construção militar à produção bélica. As condições de trabalho eram deliberadamente extenuantes. Jornadas de 12 a 14 horas sem proteção adequada e rações destinadas a manter os trabalhadores à beira da sobrevivência. Mandel inspecionava os locais de trabalho e coordenava as transferências de prisioneiros que não atingiam os padrões de produtividade. Seu regime disciplinar combinava violência institucionalizada com controle psicológico. Infrações, desde conversar durante o trabalho até demonstrar sinais de doença, eram punidas com uma série de medidas que iam da redução de rações ao confinamento em celas ou à seleção para extermínio. A coordenação com outros setores exigia comunicação constante. Maria Mandel mantinha correspondência com a administração médica, especialmente com os médicos envolvidos em experimentos. Embora não estivesse diretamente envolvida, ela facilitava o acesso dos médicos aos prisioneiros selecionados para esses fins. Os registros revelam a meticulosidade burocrática de sua administração.
Ele assinava relatórios semanais com estatísticas populacionais, taxas de mortalidade, atribuições de funções e avaliações de pessoal. Esses documentos, preservados nos arquivos do Museu de Auschwitz-Birkenau, revelam uma máquina que tratava vidas humanas como unidades de produção. Sua eficiência não passou despercebida. Relatórios de avaliação de Rudolf Höss e outros comandantes descreveram Maria Mandel consistentemente como competente, disciplinada e politicamente confiável. Essas avaliações refletiam tanto seu desempenho técnico quanto sua capacidade de implementar políticas genocidas sem conflitos morais. O controle sobre a equipe feminina era particularmente rigoroso. Ela supervisionava a seleção de novas Aufseherinnen, coordenava o treinamento e avaliava o desempenho por meio de relatórios regulares. Guardas que demonstravam compaixão eram disciplinados ou demitidos. Aqueles que demonstravam dureza eram promovidos. A estrutura logística exigia coordenação com múltiplos departamentos. Mandel supervisionava suprimentos, distribuição de roupas, manutenção das instalações e serviços médicos básicos. Essa responsabilidade a tornou uma figura central tanto no aparato repressivo quanto nas operações cotidianas do maior campo de extermínio nazista. Ele participava regularmente de reuniões de alto escalão presididas pelo comandante. Essas sessões incluíam planejamento operacional, revisão de políticas e coordenação com as autoridades de Berlim. Sua presença confirmava sua posição como figura-chave na hierarquia de Auschwitz. Entre 1942 e 1944, o complexo de Auschwitz-Birkenau recebeu mais de 400 comboios ferroviários de todos os territórios ocupados pelo Terceiro Reich. Esses trens transportaram centenas de milhares de pessoas, geralmente entre 1.000 e 2.500 por comboio, em vagões de carga fechados, sem ventilação, água ou instalações sanitárias. As condições da viagem, que podiam durar dias, já causavam muitas mortes antes mesmo de chegar ao destino final. A estação de chegada, conhecida como Judenrampe, foi adaptada para permitir uma operação rápida, eficiente e ininterrupta. A logística de descarregamento seguiu um protocolo meticulosamente elaborado. Ao chegar, o trem foi recebido por militares armados da SS, acompanhados por unidades auxiliares de guarda, cães e uma equipe do Sonderkommando, composta por prisioneiros judeus forçados a auxiliar no processo. O comboio parou em uma plataforma protegida por torres altas. As portas foram abertas simultaneamente e os deportados receberam a ordem de desembarcar rapidamente, deixando seus pertences para trás, com a promessa de que seriam devolvidos após o registro. Essa narrativa de falsa normalidade era sustentada por instruções repetidas por alto-falantes e placas visíveis. A separação começou imediatamente após a descida. Homens e mulheres foram divididos em fileiras, crianças foram agrupadas com suas mães e os idosos foram colocados separadamente. Oficiais médicos da SS, escoltados por outros guardas, iniciaram o processo de seleção. Durou apenas alguns minutos e se baseou em uma rápida inspeção visual. Aqueles considerados aptos para trabalhos forçados foram encaminhados para os alojamentos, enquanto os demais foram escoltados em grupos para os crematórios, sob o disfarce de um chuveiro higiênico. O processo foi planejado para ser concluído em até 2 horas após a chegada do trem. Cada grupo envolvia a mobilização de 15 a 30 membros da SS, além dos prisioneiros do Sonderkommando, encarregados de recolher os corpos dos vagões, carregar os pertences e limpar a área antes do próximo comboio. Durante os dias de pico de tráfego, como em maio e junho de 1944, durante as deportações húngaras, até 12 trens chegavam diariamente, exigindo uma coordenação precisa de horários, rotas internas e pessoal disponível. Os documentos internos preservados mostram como essa operação foi padronizada como parte das operações de rotina do campo. Em relatórios semanais, as seleções eram classificadas na categoria de tratamento especial, Sonderbehandlung, um eufemismo que, na linguagem administrativa, significava extermínio imediato.
Outras designações utilizadas incluíam realocação para o leste ou classificação urgente, termos que ocultavam a magnitude do crime sob terminologia burocrática. A correspondência entre os departamentos, assinada por autoridades como Höss e Lieberhenschel e às vezes coordenada por líderes de setor como Maria Mandel, evitava referências explícitas a assassinatos, mas detalhava cotas, tempos de resposta e eficácia logística. O papel de Maria Mandel nesse sistema era supervisionar a seção feminina, mas seu papel operacional estava inserido nessa estrutura geral. Suas decisões relativas à redistribuição de prisioneiras, a seleção para trabalho ou extermínio e a coordenação com os médicos da SS eram executadas em sincronia com esse aparato logístico. A precisão, a rapidez e a eficiência do processo eram resultado não apenas de ordens superiores, mas também da cooperação ativa e disciplinada de figuras intermediárias que entendiam que cada decisão fazia parte de uma cadeia mortal de eventos. A rampa de Auschwitz, o mecanismo decisivo do genocídio. A rampa ferroviária de Auschwitz-Birkenau serviu de palco para o aspecto mais metódico do genocídio nazista. Esta plataforma, construída para o processamento em massa de deportados, tornou-se o ponto onde milhões de vidas foram classificadas com frieza industrial. Maria Mandel desempenhou um papel central neste mecanismo que determinava quem viveria temporariamente como escravo e quem morreria imediatamente. Os trens chegavam após viagens de vários dias, em vagões fechados, sem ventilação, comida ou banheiros. Quando as portas se abriam, os passageiros eram forçados a desembarcar rapidamente e formar filas sob o olhar atento de guardas armados e cães. A confusão, o terror e a exaustão facilitavam o controle dos trens durante o processo de seleção. O procedimento seguia um protocolo que combinava eficiência logística com dissimulação. Os deportados eram imediatamente separados por sexo, enquanto alto-falantes transmitiam mensagens tranquilizadoras sobre registro e atribuição de tarefas. Essa fachada escondia o fato de que a maioria tinha apenas alguns minutos de vida. A partir de outubro de 1942, Maria Mandel passou a ser a responsável específica pela seção feminina dessas classificações. Sua presença não era cerimonial. Ela tinha autoridade decisiva sobre o destino de mulheres e crianças no transporte. Com gestos ou acenos de cabeça, ela determinava se uma mulher seria enviada temporariamente para o campo ou imediatamente para as câmaras de gás. Os critérios pareciam basear-se na capacidade de trabalho, mas atendiam às necessidades imediatas do campo e às cotas de extermínio estabelecidas centralmente. Mulheres jovens e saudáveis tinham maior chance de serem selecionadas para o trabalho, embora isso representasse apenas um adiamento temporário. Mães com filhos, idosas, grávidas e qualquer pessoa que apresentasse sinais de fraqueza eram sistematicamente encaminhadas para as câmaras de gás. A participação de Maria Mandel está documentada em diversas fontes. Registros preservam listas de deportação com sua assinatura, listando deportados designados para trabalhos forçados ou tratamento especial, um eufemismo para extermínio imediato. Esses documentos demonstram que sua autoridade era pessoal e direta, não delegada. Durante o período de pico, entre maio e julho de 1944, com a chegada em massa de deportados húngaros, ele participou de seleções que processaram aproximadamente 400 mil judeus em apenas algumas semanas. Registros mostram que mais de 75% foram enviados diretamente para as câmaras de gás. O processo exigia uma coordenação precisa. Maria Mandel trabalhava regularmente com médicos da SS, como Josef Mengele, que tinha interesses específicos em certos prisioneiros para experimentos. Ela também coordenava com Irma Grese e outros subordinados que realizavam fisicamente a separação e escoltavam os prisioneiros selecionados até seus destinos.
Documentos judiciais revelaram que ela não apenas seguiu ordens, mas também exerceu seu próprio julgamento dentro dos parâmetros estabelecidos. Em vários casos, ela consultou outros policiais sobre decisões específicas, mas tinha a autoridade final sobre a seção feminina. Essa autonomia a torna pessoalmente responsável por centenas de milhares de mortes. Relatos de sobreviventes descrevem sua presença constante durante os períodos de chegadas em massa. Sua figura tornou-se um símbolo de terror para os prisioneiros que sobreviveram à seleção inicial, pois sua aparência sinalizava uma reclassificação potencialmente fatal. As seleções também serviam como controle psicológico sobre as prisioneiras estabelecidas. Maria Mandel organizava sessões periódicas de triagem dentro dos quartéis, onde mulheres que sobreviviam por meses podiam ser subitamente marcadas para extermínio caso não fossem mais consideradas úteis. Essas seleções internas eram particularmente cruéis porque destruíam qualquer ilusão de segurança temporária. Mandel as realizava sem aviso prévio, avaliando rapidamente a condição física e separando aquelas que eram dispensáveis. Elas também funcionavam como instrumentos disciplinares, mantendo toda a população feminina em constante medo. Sua eficiência era altamente valorizada por seus superiores, que a consideravam capaz de manter o fluxo operacional sem complicações logísticas. Relatos descreviam seu trabalho como metódico, eficiente e politicamente confiável. Estima-se que ela seja diretamente responsável pela morte de aproximadamente 500 mil mulheres e crianças. Este número não inclui as mortes resultantes do regime de trabalho forçado e das punições que ela aplicava internamente. Sua participação não se limitou a Birkenau. Quando foi transferida para subcampos, seguiu os mesmos métodos e critérios, replicando o sistema de classificação letal. Essa continuidade demonstra que sua participação no extermínio não foi circunstancial, mas planejada e deliberada. Bloco 25. O núcleo silencioso da punição absoluta. Além do extermínio imediato, Auschwitz-Birkenau operava um sistema meticulosamente organizado de terror diário para quebrar a resistência dos prisioneiros que escapavam temporariamente das câmaras de gás. Maria Mandel aperfeiçoou esse regime a ponto de transformá-lo em uma fábrica de sofrimento, operando com precisão industrial. Seu sistema disciplinar baseava-se em terror constante, imprevisível e implacável. Todos os aspectos da vida cotidiana eram regulados por regras cuja violação resultava em castigo físico, humilhação pública ou morte. Essas regras variavam de posturas durante a contagem de pessoas a padrões de marcha, criando um ambiente em que qualquer movimento podia ser interpretado como uma infração passível de punição. Os castigos físicos incluíam espancamentos com varas de madeira ou castigos físicos diretos. Não se tratava de atos impulsivos, mas sim de procedimentos padronizados que seguiam protocolos específicos. Os prisioneiros eram obrigados a se despir, amarrados a postes e espancados, enquanto outros detentos assistiam, como forma de intimidação coletiva. Uma obsessão particular de Maria Mandel era o controle da aparência física. Ela estabeleceu regras rígidas sobre penteados, proibindo qualquer tentativa de manter a dignidade pessoal. Prisioneiras que tentassem arrumar o cabelo eram espancadas em público, completamente raspadas e forçadas a carregar cartazes anunciando seu crime enquanto andavam pelo campo. Essas punições por infrações menores serviam a múltiplos propósitos. Reforçavam o controle total sobre cada detalhe da existência e funcionavam como espetáculos de horror que mantinham todos os outros em submissão preventiva. A aparente arbitrariedade era uma estratégia calculada para gerar ansiedade constante. O instrumento mais sinistro era o Bloco 25, um alojamento designado como Câmara da Morte. Este edifício servia como cela para prisioneiras marcadas para extermínio, mas cuja execução não era realizada imediatamente. As mulheres selecionadas haviam sido rejeitadas para classificações de cargos ou denunciadas por infrações menores. No Bloco 25, as condições eram deliberadamente desumanas. Superlotação, sem comida, água, camas, banheiros,
ou ventilação adequada. O confinamento durava dias ou semanas até a transferência para as câmaras de gás ou a execução direta. Maria Mandel supervisionava pessoalmente as seleções para o Bloco 25, realizadas tanto entre recém-chegados quanto entre presos já estabelecidos. Essas seleções seguiam critérios médicos ostensivos, mas obedeciam a cotas de extermínio estabelecidas centralmente. Qualquer sinal de fraqueza, doença ou exaustão poderia resultar em designação. O horror era intensificado pelo conhecimento que as prisioneiras tinham sobre seu destino. Ao contrário das vítimas de transporte, enganadas e levadas para chuveiros, as mulheres do Bloco 25 sabiam exatamente o que as esperava. Essa certeza, combinada com as condições físicas extremas, gerava desespero que frequentemente levava à automutilação e à violência entre as vítimas. Testemunhos descrevem cenas horríveis, mulheres enlouquecidas pela sede e pelo terror atacando umas às outras, mordendo os dedos até os ossos ou arrancando os cabelos em acessos de desespero absoluto. Maria Mandel conhecia essas condições e as considerava um amolecimento psicológico que as tornava mais fáceis de lidar durante a transferência final. Um dos aspectos mais perversos foi o uso da música como componente do terror. Ela organizou uma orquestra feminina de prisioneiras com formação musical, forçadas a tocar durante contagens, seleções, execuções e transporte para as câmaras de gás. A orquestra não era uma concessão cultural, mas um instrumento psicológico projetado para intensificar a dissonância emocional entre a beleza artística e o horror genocida. Os músicos eram forçados a tocar peças clássicas enquanto assistiam aos outros músicos se apresentarem, criando uma associação traumática entre música e terror que assombraria os sobreviventes. Maria Mandel supervisionava pessoalmente os ensaios, exigindo perfeição técnica, enquanto os integrantes lutavam contra a exaustão, a desnutrição e o trauma. Aqueles que não atingiam os padrões eram punidos fisicamente ou ameaçados de transferência para o Bloco 25. Durante a chegada dos transportes, a orquestra tocava músicas alegres para manter a ilusão de normalidade, enquanto os recém-chegados eram conduzidos às câmaras de gás. Essa prática combinava mentiras com tortura psicológica para as vítimas e os músicos forçados a participar. O controle de Mandel permeava todos os aspectos da vida. Ele havia estabelecido uma vigilância que alcançava cada barracão, cada canto e cada momento. Os prisioneiros viviam com a certeza de que qualquer palavra, gesto ou expressão poderia ser denunciada e punida letalmente. Seus métodos incluíam refinamentos psicológicos que demonstravam uma compreensão calculada de como quebrar a resistência humana. Um deles era o uso de animais de estimação humanos. Prisioneiros selecionados temporariamente para privilégios menores, como alimentação extra ou isenção de trabalhos forçados, usados como exemplos de arbitrariedade antes de serem enviados para a morte quando perdiam o interesse. As punições seguiam uma escala cuidadosamente calibrada. Infrações menores resultavam em redução de rações, trabalho adicional ou confinamento noturno. Ofensas intermediárias eram punidas com espancamentos públicos, confinamento em celas sem ventilação ou designação para trabalhos perigosos, como limpeza de crematórios. Infrações graves levavam diretamente ao Bloco 25. Essa gradação fazia com que as prisioneiras calculassem constantemente seus riscos, criando uma mentalidade de sobrevivência que facilitava o controle administrativo. As mulheres internalizaram regras e se autorregularam, reduzindo a necessidade de vigilância direta. A atmosfera de terror constante transformava a sobrevivência em uma forma de morte em vida. Os prisioneiros que evitavam a seleção imediata se viam presos em um sistema projetado para destruir a humanidade, a dignidade e a resiliência, transformando cada dia em uma nova forma de tortura. A orquestra feminina sob seu comando não era um grupo improvisado. Era composta por 25 a 40 prisioneiras selecionadas especificamente por suas habilidades musicais. Entre elas estavam violinistas, violoncelistas,
pianistas, flautistas e acordeonistas, muitas das quais haviam recebido treinamento profissional antes da prisão. O repertório imposto incluía marchas militares, peças clássicas de compositores alemães e obras leves projetadas para transmitir uma atmosfera de aparente ordem. Maria Mandel supervisionava diretamente a organização e a apresentação. Sua obsessão pela perfeição técnica se traduzia em ensaios diários, muitas vezes sob condições de extrema exaustão. Os membros, embora temporariamente isentos dos trabalhos forçados mais pesados, viviam sob constante ameaça. Qualquer erro, desafinação ou falta de energia era motivo para punição física ou transferência para o bloco 25. Para eles, a música tornou-se uma ferramenta de sobrevivência precária e ambígua. A orquestra tinha funções específicas. Tocava durante as contagens matinais e noturnas, acompanhava as marchas para o trabalho forçado e, especialmente, durante a chegada de novos transportes e os processos de seleção na rampa. As peças eram escolhidas para criar uma atmosfera ilusória de normalidade. À medida que os prisioneiros recém-chegados desembarcavam dos vagões, as melodias se entrelaçavam com gritos, ordens e latidos de cães, reforçando a ilusão sobre a natureza do lugar ao qual acabavam de chegar. O calendário musical seguia de perto o calendário do extermínio. Em dias com alto volume de execuções, os artistas eram obrigados a tocar por horas a fio, acompanhando as marchas para as câmaras de gás com valsas ou música suave. A harmonia cuidadosamente executada não tinha uma função estética, mas psicológica. Servia como distração, um amortecedor emocional para as vítimas e uma ferramenta de controle operacional para os perpetradores. Além dessas funções, a orquestra era utilizada durante punições públicas. Enforcamentos no pátio do campo, por exemplo, eram precedidos ou acompanhados por música ao vivo. Essa prática visava manter a ordem durante os atos repressivos, reforçar a autoridade da SS e transformar o horror em uma rotina regulamentada. A beleza formal da música contrastava deliberadamente com a brutalidade do ambiente, gerando uma dissonância emocional devastadora para aqueles forçados a presenciá-la. O uso da música não era um acréscimo simbólico. Era parte integrante do aparato estruturado de desumanização. A orquestra, sob o comando de Maria Mandel, tornou-se uma ferramenta multifuncional, um regulador comportamental, um canal de propaganda interna e um componente logístico do sistema de extermínio. Sua existência, cuidadosamente documentada nos arquivos e registros administrativos do campo, demonstra que mesmo a arte mais refinada pode ser instrumentalizada a serviço do horror com precisão metódica. A escola do horror, os carrascos moldados por sua mão. O aparato de terror de Maria Mandel em Auschwitz-Birkenau exigia uma rede de colaboradores que compartilhassem sua visão implacável de controle total. Como SS Lagerführerin, ela não apenas comandou a repressão às mulheres, mas também criou uma escola de crueldade que treinou uma geração inteira em técnicas refinadas de desumanização. Essa hierarquia tornou-se a espinha dorsal do genocídio setorial. A estrutura organizacional reproduzia a hierarquia militar da SS, adaptada ao controle massivo das mulheres. Diretamente sob sua autoridade, operava um círculo seleto de Oberaufseherinnen que atuavam como tenentes executivas. Essas mulheres não eram simplesmente subordinadas operacionais, mas discípulas ideológicas que haviam internalizado plenamente os métodos de extermínio. Irma Grese destacou-se como a protegida mais notável. Ela chegou a Auschwitz aos 19 anos, com experiência em Ravensbrück, mas foi sob a tutela direta de Mandel, que desenvolveu as habilidades que a tornariam uma das guardas mais temidas do sistema nazista. Sua ascensão meteórica de Aufseherin comum a Oberaufseherin, responsável por milhares de prisioneiros húngaros, demonstrou a eficácia do sistema de treinamento. Maria Mandel reconheceu em Grese qualidades essenciais para uma liderança genocida: inteligência organizacional combinada com insensibilidade ao sofrimento humano
capacidade de tomar decisões letais sem hesitação e lealdade incondicional. Sob sua supervisão pessoal, Greze aprendeu a organizar seleções em massa, supervisionar execuções públicas e administrar os aspectos mais sinistros do regime interno. Mais de 200 Aufseherinnen passaram sob sua direção, selecionadas e treinadas de acordo com um padrão que priorizava a obediência absoluta, a indiferença emocional e a disposição de infligir castigos físicos sistematicamente. Nem todas alcançaram níveis mais elevados de responsabilidade, mas aquelas que o fizeram formaram uma rede de mulheres brutalmente eficientes, que replicaram os métodos de suas instrutoras em diferentes pontos do sistema de campos de concentração. Herta Ehlert foi uma delas. Incluída no serviço em 1939, serviu em Ravensbrück antes de ser transferida para Auschwitz, onde serviu sob o comando direto de Mandel. Embora inicialmente desempenhasse funções de patrulha interna, sua capacidade de impor disciplina a levou a assumir funções organizacionais. Posteriormente, foi enviada para Bergen-Belsen, onde as técnicas aprendidas sob o regime de Mandel foram aplicadas sem modificações. Seu julgamento subsequente documentou um padrão recorrente de comportamento: crueldade metódica, falta de reflexão moral e adesão estrita às normas genocidas. Johanna Bormann representou outro elo dessa cadeia. Ela chegou a Auschwitz em 1942 e rapidamente se juntou à equipe de confiança de Mandel. Seu papel se concentrava na administração do quartel e na execução de punições exemplares. Como outras Aufseherinnen treinadas sob o comando do SS Lagerführerin, ela foi transferida para outros campos, como Majdanek e Ravensbrück, para replicar modelos de controle originalmente concebidos em Auschwitz-Birkenau. Sua trajetória demonstra a existência de uma estratégia sistemática de replicação, por meio da qual a experiência adquirida no campo central era exportada para áreas periféricas do sistema repressivo. Louise Dans, por sua vez, iniciou seu serviço como Aufseherin em 1943, passando rapidamente a supervisionar blocos inteiros de prisioneiros em Auschwitz. Sua promoção se deveu à sua aptidão para a seleção interna e à sua eficiência em manter a ordem por meio do terror físico. Posteriormente, foi enviada para Plasovia e, finalmente, para Theresienstadt, consolidando uma carreira que demonstra a existência de uma elite feminina itinerante moldada pelo núcleo doutrinário estabelecido por Mandel. Essas rotações não eram aleatórias. As autoridades da SS identificavam as Aufseherinnen mais eficazes e as redistribuíam aos campos que precisavam impor a ordem ou aumentar a eficiência da máquina de extermínio. Maria Mandel mantinha contato com os novos comandos, recomendando nomes e aprovando transferências. Essa prática consolidou um corpo de guardas femininas que, embora formalmente subordinadas às estruturas masculinas, atuavam com autonomia operacional e doutrinária na aplicação de métodos repressivos. O aparato disciplinar feminino tornou-se assim uma entidade transregional, moldada por Auschwitz, mas estendida a todo o sistema de campos nazista. As guardas que passaram pela estrutura imposta por Mandel tornaram-se multiplicadoras do modelo. Disciplinadoras inabaláveis, executoras diligentes, gestoras de um terror meticuloso cuja eficácia dependia não de impulsos individuais, mas de normas transmitidas e aperfeiçoadas como doutrina. Margot Drexel representou outro modelo privilegiado. Transferida de Lichtenburg por recomendação pessoal de Mandel, especializou-se em operações de rampa, desenvolvendo notável eficiência no processamento de grandes volumes de deportados. Sua colaboração durante as seleções em massa de 1944 demonstrou uma coordenação precisa entre o comandante do setor e subordinados de confiança. O processo de seleção e treinamento seguiu critérios específicos que priorizavam a aptidão psicológica para a violência em detrimento do treinamento técnico. Mandel havia desenvolvido um perfil ideal de guarda: mulheres jovens sem laços familiares fortes, com histórico de obediência, capacidade de compartimentação emocional
e ausência de conflitos morais com a violência institucionalizada. Os candidatos foram submetidos a uma avaliação que incluiu testes práticos de prontidão para aceitar castigos físicos, reação à violência extrema e capacidade de manter distância emocional dos prisioneiros. Aqueles que demonstraram compaixão, hesitação ou conflito interno foram imediatamente eliminados. Uma vez selecionados, recebiam treinamento sob a supervisão de veteranos Oberaufseherinnen, seguindo os protocolos estabelecidos por Maria Mandel. O treinamento incluía instruções ideológicas sobre suposta inferioridade racial, técnicas de intimidação e punição, procedimentos de seleção e métodos para manter a ordem durante operações em massa. A doutrinação não se limitava a aspectos técnicos, mas incluía transformação psicológica para eliminar a empatia humana normal. Os novos guardas eram gradualmente expostos a níveis crescentes de violência, começando com punições leves e progredindo para a participação em execuções e seleções em massa. Esse processo garantia que apenas os mais aptos psicologicamente recebessem responsabilidades reais. Elisabeth Falkenrath foi um exemplo de sucesso formativo. Transferida de Ravensbrück por recomendação de Mandel, especializou-se em administração interna de quartéis, desenvolvendo métodos refinados de controle psicológico. Sua capacidade de manter a ordem entre milhares de prisioneiros famintos, utilizando violência direcionada e manipulação emocional, fez dela um modelo para os candidatos. As promoções funcionavam como seleção natural, recompensando a crueldade mais eficiente. Maria Mandel avaliava regularmente o desempenho, medindo a eficácia não apenas em ordem e disciplina, mas também em contribuição para os objetivos de extermínio. Promoções eram concedidas àqueles que demonstrassem maior inovação em métodos de terror, eficiência na seleção e lealdade pessoal. Dorothea Binns desenvolveu uma especialização em castigos físicos, que a tornou uma figura particularmente temida. Ela aperfeiçoou técnicas de tortura que maximizavam o sofrimento, evitando a morte imediata, prolongando a agonia para intensificar o efeito intimidador. Sua criatividade na elaboração de punições a tornou valiosa como ferramenta de controle psicológico em massa. Durante as operações de extermínio em massa, a coordenação entre Maria Mandel e seus subordinados demonstrou níveis de eficiência organizacional alcançados por essa hierarquia. Durante os transportes húngaros de 1944, quando vários trens chegavam diariamente, a equipe processou volumes enormes, sem interrupções significativas, nas operações normais. As responsabilidades eram divididas de acordo com as especialidades. Grese supervisionava a seleção de jovens para trabalho temporário. Drexel coordenava o transporte para as câmaras de gás. Falkenrath mantinha a ordem nos quartéis durante os períodos de pico e Binns aplicava punições preventivas exemplares. Essa divisão permitia que o aparato funcionasse com precisão. A lealdade a Maria Mandel baseava-se não apenas na disciplina militar, mas também em recompensas, incluindo privilégios materiais, reconhecimento profissional e a satisfação psicológica de exercer poder total. Mandel havia criado um ambiente onde a crueldade era valorizada e recompensada, onde a eficiência exterminadora se traduzia em promoção e prestígio. Os métodos desenvolvidos foram posteriormente replicados quando alguns foram transferidos para instalações como Bergen-Belsen e Majdanek. O modelo organizacional tornou-se o protótipo para administrar o genocídio de mulheres em todo o território controlado pelo Terceiro Reich. A documentação revela que as atrocidades não foram atos individuais, mas componentes de um sistema coordenado pelo qual Maria Mandel era, em última análise, responsável. Os depoimentos identificam Mandel consistentemente como uma figura central que autorizava, supervisionava e recompensava ações subordinadas, estabelecendo uma cadeia de responsabilidades que ia do seu cargo a cada ato de violência. O julgamento de Cracóvia, a queda legal de Maria Mandel. A primavera de 1945 marcou o colapso do Terceiro Reich
e o desmantelamento de seu aparato de extermínio. Para milhares de perpetradores do Holocausto, incluindo Maria Mandel, chegara a hora de enfrentar as consequências. No entanto, o caminho para a justiça seria longo e complexo, abrangendo múltiplas jurisdições à medida que a Europa emergia do caos da guerra mais destrutiva da história da humanidade. Em janeiro de 1945, diante do avanço incontrolável do Exército Vermelho, as autoridades nazistas iniciaram a evacuação forçada de Auschwitz-Birkenau. Milhares de prisioneiros embarcaram em marchas da morte para outros campos, enquanto membros da SS destruíam provas e abandonavam instalações. Maria Mandel participou desses dias caóticos antes de ser transferida para o subcampo de Mühldorf, anexo ao complexo de Dachau. Mühldorf representava uma versão reduzida do sistema de campos de concentração, onde prisioneiros esqueléticos trabalhavam em fábricas subterrâneas para a produção de armas. Maria Mandel manteve sua posição administrativa, supervisionando a seção feminina usando métodos aperfeiçoados em Auschwitz. A deterioração militar da Alemanha deixava claro que o Reich se aproximava de seu fim inevitável. Em maio de 1945, com as forças americanas se aproximando da Baviera, ele abandonou seu posto e fugiu em desespero para sua Áustria natal. Seu plano, compartilhado por milhares de criminosos nazistas, era desaparecer na população civil, adotar uma identidade falsa e esperar que o caos do pós-guerra lhe permitisse escapar da justiça. A busca pelos responsáveis continuou após o colapso militar do Reich. A partir do verão de 1945, unidades especializadas do Exército dos Estados Unidos iniciaram uma operação sistemática para localizar e capturar altos funcionários do sistema de campos de concentração. O Corpo de Contra-Inteligência, CIC, órgão responsável por identificar ameaças internas e fugitivos nazistas, ativou mecanismos de rastreamento em toda a zona de ocupação americana. Os agentes do CIC operavam por meio de redes sobrepostas de informações. Utilizavam arquivos fotográficos obtidos em campos abandonados, listas de pessoal compiladas por unidades de libertação e depoimentos de sobreviventes interrogados em hospitais de campanha. Cada nome relevante era comparado com descrições físicas, assinaturas manuscritas e destinos finais conhecidos. A máquina aliada não buscava apenas as figuras mais visíveis do regime, mas também aqueles que haviam dirigido com eficiência as estruturas secundárias de extermínio. Maria Mandel apareceu nos registros desde as primeiras semanas. Seu nome apareceu repetidamente em declarações juramentadas de sobreviventes polonesas, tchecoslovacas e húngaras que concordavam que ela era a autoridade máxima no setor feminino de Auschwitz-Birkenau. Vários documentos encontrados nos arquivos administrativos do campo traziam sua assinatura, incluindo listas de transporte, relatórios disciplinares e relatórios de atribuição de trabalho. Essas evidências, combinadas com a dureza de seu depoimento, elevaram seu perfil como alvo prioritário. O SEIC classificou Mandel como nível 1, uma categoria reservada a indivíduos cuja captura foi considerada estratégica para esclarecer o funcionamento interno dos campos. Seu perfil foi distribuído aos postos de controle e comandos de busca por meio de boletins contendo sua fotografia, possíveis pseudônimos e detalhes sobre seu sotaque regional e características pessoais. As patrulhas receberam instruções específicas para verificar cuidadosamente a documentação de mulheres austríacas de meia idade que viajassem sozinhas ou alegassem origem rural. Paralelamente, os policiais trabalharam com técnicas de verificação cruzada. Ao interceptar suspeitos, eles compararam os dialetos falados com suas regiões de nascimento declaradas, analisaram inconsistências em relatos biográficos e avaliaram respostas sob pressão. O treinamento que esses interrogadores receberam incluiu a identificação de mudanças forçadas de sotaque, conhecimento impreciso dos costumes locais e erros em documentação improvisada. Essa estratégia se mostrou especialmente eficaz contra criminosos que tentavam se esconder entre civis deslocados
ou que se faziam passar por vítimas do conflito. Relatórios do SIC detalham que, em muitos casos, as prisões não foram resultado de operações planejadas em larga escala, mas sim de verificações aleatórias que revelaram contradições óbvias. Nesse clima de caos pós-guerra, em que milhares de pessoas se deslocavam diariamente entre regiões devastadas, as patrulhas agiram de forma autônoma para deter e interrogar qualquer pessoa cuja história apresentasse falhas. A vigilância constante e o enorme volume de informações manipuladas pelas equipes de inteligência fizeram com que, mesmo sem um mandado específico contra ela, a identidade de Maria Mandel rapidamente fosse revelada à medida que seu nome falso e suas respostas eram investigados. A rede se estreitou não tanto por sua notoriedade pública, mas pela precisão com que seu papel na administração do horror havia sido documentado. Inicialmente, ele buscou refúgio em Münzkirchen, tentando reconstruir os laços familiares rompidos por anos de serviço em campos de concentração. A presença de uma mulher que passara anos longe sem uma explicação convincente atraiu atenção indesejada. Logo percebeu que sua cidade natal não oferecia o anonimato necessário. Ela então se mudou para a região montanhosa perto de Passau, na fronteira entre a Alemanha e a Áustria, tentando viver sob o nome falso de Maria Müller como trabalhadora rural deslocada. Por vários meses, conseguiu permanecer escondida, trabalhando em fazendas remotas e evitando contato com as autoridades ou as forças de ocupação. No entanto, a rede de inteligência aliada já havia sido mobilizada para localizar criminosos de guerra. O corpo de contra-inteligência dos Irish Seal havia começado a compilar nomes, fotografias e descrições de figuras-chave no sistema de campos de concentração. O nome de Maria Mandel apareceu em listas de alta prioridade, identificada como uma figura-chave na administração do extermínio em Auschwitz. As informações vieram de múltiplas fontes: sobreviventes entrevistados por equipes investigativas aliadas, documentos capturados em instalações abandonadas e depoimentos de membros detidos da SS. Seu nome apareceu repetidamente em depoimentos que descreviam seu papel central nas seleções e no regime de terror setorial. Em 10 de agosto de 1945, uma patrulha americana deteve Maria Mandel perto de Marktredwitz, Baviera. Sua captura não foi resultado de uma operação específica contra ela, mas sim de uma verificação rotineira de documentos que revelou inconsistências em seu histórico pessoal. Quando os interrogadores compararam essas contradições com informações sobre criminosos procurados, sua verdadeira identidade foi revelada. Os interrogatórios iniciais, conduzidos em um centro de detenção administrado pelas forças americanas, revelaram a personalidade complexa de Maria Mandel. Relatórios de inteligência a descreveram como inteligente, articulada e aparentemente educada, um forte contraste com a imagem brutal que emergia dos relatos de Auschwitz. Essa dicotomia desafiou as expectativas dos interrogadores sobre a natureza dos perpetradores do Holocausto. Durante esses interrogatórios iniciais, ela adotou uma estratégia de admissão parcial, combinada com a minimização da responsabilidade pessoal. Ela reconheceu ter trabalhado como supervisora em Auschwitz, mas negou o envolvimento direto em atrocidades, alegando limitar-se a tarefas administrativas e obedecer a ordens de superiores homens. Essa linha de defesa se tornaria um padrão comum entre os acusados de crimes de guerra. No entanto, as provas documentais e testemunhais acumuladas contradiziam essas alegações. Listas de transporte com sua assinatura, registros de seleção onde seu nome aparecia e depoimentos detalhados de sobreviventes construíram um argumento sólido a favor de sua participação direta e voluntária no extermínio em massa. Os interrogadores confrontaram essas evidências, revelando contradições em sua versão. A decisão sobre seu destino judicial foi complicada pela sobreposição de jurisdições da justiça do pós-guerra. Embora as forças americanas a tenham capturado em solo alemão,
Seus principais crimes ocorreram em território polonês, em um campo administrado por autoridades alemãs contra vítimas de diversas nacionalidades. A coordenação entre os sistemas judiciais aliados exigiu negociações complexas sobre a jurisdição. Finalmente, em novembro de 1947, após mais de 2 anos detida nos Estados Unidos, ela foi extraditada para a Polônia para ser julgada pelo Supremo Tribunal Nacional em Cracóvia. Essa decisão reconheceu que a Polônia, como território onde os crimes ocorreram e o país que sofreu maiores perdas em Auschwitz, tinha jurisdição mais apropriada para administrar a justiça. A transferência marcou o início da fase final do julgamento. Maria Mandel estava presa na prisão de Montelupisz, em Cracóvia, uma instalação que havia servido como centro de detenção e tortura da Gestapo durante a ocupação nazista. A ironia desse local não lhe passou despercebida. A mesma prisão que abrigara vítimas do terror nazista agora mantinha um de seus perpetradores. O julgamento começou em dezembro de 1947 como parte de um julgamento maior envolvendo 40 pessoas responsáveis pelo complexo de Auschwitz. O tribunal polonês foi encarregado de julgar não apenas crimes individuais, mas também de estabelecer um registro histórico abrangente de como o maquinário de extermínio operou em território polonês. As acusações contra Maria Mandel incluíam crimes de guerra e crimes contra a humanidade, categorias legais estabelecidas em Nuremberg e agora aplicadas em tribunais nacionais. A acusação específica a responsabilizava pela participação direta no extermínio de aproximadamente 500 mil mulheres e crianças, pela organização de um sistema de terror institucionalizado e pela supervisão de operações que violavam todas as normas do direito internacional. A apresentação de provas levou várias semanas, durante as quais o tribunal ouviu depoimentos de mais de 60 sobreviventes que estiveram sob sua autoridade direta em Auschwitz. Esses depoimentos, frequentemente pontuados por trauma e emoção, construíram um retrato detalhado dos métodos de terror utilizados na seção feminina. Paralelamente, a acusação apresentou provas documentais que incluíam registros administrativos assinados por Mandel, listas de transporte para câmaras de gás autorizadas por ele e fotografias do campo mostrando as instalações sob seu controle. Essa combinação de depoimentos pessoais e provas documentais construiu um caso que a defesa considerou impossível de refutar de forma convincente. Ao longo do processo, Maria Mandel manteve uma postura de frieza controlada, que contrastava com o conteúdo emocional do depoimento contra ela. Ela respondeu às perguntas do tribunal de forma direta, mas evasiva, reconhecendo aspectos básicos de sua função administrativa e negando responsabilidade pessoal por atrocidades específicas descritas por testemunhas. Suas respostas revelaram uma mentalidade que racionalizou completamente sua participação no genocídio. Ele insistiu que havia desempenhado funções administrativas de acordo com as normas estabelecidas, sem reconhecer a natureza criminosa dessas normas ou sua participação voluntária em sua implementação. Essa atitude reforçou a percepção do tribunal de sua falta de remorso genuíno. Em 22 de dezembro de 1947, a Suprema Corte Nacional da Polônia considerou Maria Mandel culpada de todas as acusações. A sentença foi unânime: morte por enforcamento, a ser executada em janeiro de 1948. A decisão reconheceu que sua participação havia sido voluntária, planejada e fundamental para a operação do aparato de extermínio em Auschwitz. A decisão estabeleceu um precedente importante para a responsabilidade individual em sistemas genocidas. O tribunal rejeitou os argumentos da defesa sobre obediência a ordens superiores, estabelecendo que a participação voluntária e entusiástica em crimes contra a humanidade não poderia ser justificada por alegações de coerção ou ignorância. Na madrugada de 24 de janeiro de 1948, Maria Mandel foi levada ao pátio da prisão de Montelupisz para ser executada. O procedimento ocorreu na presença de autoridades judiciais,
representantes do governo polonês e observadores internacionais, seguindo os protocolos legais estabelecidos. Não foi permitido o acesso da imprensa e não foram tiradas fotografias públicas. A execução foi concluída às 6h15, pondo fim à vida de uma mulher responsável pela morte de centenas de milhares de inocentes. Seu corpo foi enterrado em uma cova anônima no cemitério da prisão, onde permanece como um testemunho silencioso de que a justiça, ainda que tardia, finalmente chegou a um dos mais notórios perpetradores do Holocausto. A morte de Maria Mandel encerrou um capítulo específico no longo processo de busca por justiça pelos crimes do Holocausto, mas também levantou questões duradouras sobre a natureza da maldade humana e a responsabilidade individual dentro de sistemas genocidas. Seu caso demonstrou que o extermínio nazista não se baseou apenas em uma ideologia masculina de violência, mas também incorporou mulheres dispostas a participar ativamente da destruição de outros seres humanos. Sua participação voluntária e entusiástica destrói ilusões sobre a inocência feminina inerente em contextos de violência extrema e ressalta a importância de manter vigilância constante contra a tentação do poder total sobre os outros. O legado de Maria Mandel permanece um lembrete sombrio de que o genocídio requer não apenas líderes que concebam atrocidades, mas também executores dispostos a implementá-las com eficiência letal. A justiça aplicada em seu caso estabeleceu precedentes cruciais para o direito internacional subsequente, demonstrando que nenhum nível de envolvimento em crimes contra a humanidade, independentemente de gênero ou posição hierárquica, poderia escapar à responsabilização legal. Sua execução representou não apenas uma punição individual merecida, mas também uma afirmação coletiva de que alguns crimes transcendem o perdão e exigem justiça absoluta.